Já são 18 dias de guerra na Ucrânia e hoje intensos bombardeios atingiram os arredores da capital e a fronteira do país com a Polônia. Polônia, que faz parte da OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, então um ataque muito perto da Polônia pode mudar o rumo dessa guerra. E a notícia que a gente não gostaria de dar é a primeira morte de um jornalista nessa cobertura. Um jornalista americano foi morto durante o ataque na região de Irpin. Isso a apenas 2 quilômetros de onde estava a nossa equipe, comandada pelo apresentador Roberto Cabrini. O que você vai ver agora é um relato dramático de como esse conflito todo tem ocorrido bem perto das nossas câmeras. Um domingo marcado por tensão e novos enfrentamentos. Assim documentamos ataques a civis na vila de Stoyanka, região de Irpin, noroeste de Kiev. Essa casa totalmente destruída, enquanto a gente ouve os disparos. Os tiros da artilharia são ouvidos. Nesse momento a gente pode identificar que são tiros da artilharia ucraniana em direção às posições russas, aqui perto do perímetro urbano da capital Kiev. Essas vilas sofreram ataques recentes das forças russas. Trata-se do fronte mais explosivo da guerra nesse momento, onde nesse domingo foi morto o jornalista que até 2015 trabalhou para o New York Times, Brent Anthony Renault, de 51 anos. No momento de sua morte, estávamos na mesma área, a apenas 2 quilômetros, em outro setor da cidade de Irpin. Estávamos documentando outro ataque a civis. Mais um disparo acaba de acontecer. Isso faz parte da rotina. Final da manhã de domingo. Estamos registrando a situação no fronte. Estamos nesse momento na vila de Stoyanka, aqui na região noroeste de Kiev. Uma vila que foi pesadamente atacada pelas forças russas e os sinais de destruição estão aqui, diante dos nossos olhos. Eu já consigo observar dessa posição essa casa totalmente destruída, enquanto a gente ouve os disparos. Vejam só, aqui foi reduzido essa casa. Quem estava aqui não conseguiu sobreviver. São sinais claríssimos de destruição dessa guerra que mata inocentes, mata civis. Não são combatentes, são pessoas comuns, que têm profissões comuns e que têm a casa totalmente destruída. Esta imagem é uma imagem emblemática desta guerra. Uma guerra que mata pessoas que não são combatentes. Pessoas que fazem parte de uma comunidade, que tinham uma vida, que tinham um destino e que tinham um futuro. Daqui consigo enxergar a fumaça, mais um míssil que entrou em funcionamento, mais uma casa que foi atacada aqui em Stoyanka. Enfim, é uma cidade praticamente fantasma. Não existem pessoas mais aqui. Os moradores se retiraram. E nesse instante a gente vai já se retirar daqui por uma questão de segurança. Vamos. Ponte marca o território. Vem. Aqui, um outro ponto de Stoyanka, a gente consegue enxergar uma outra casa, uma outra localização que também foi atingida. A fumaça ainda está saindo do local. E essas casas totalmente vazias, abandonadas pelos moradores, porque a vila esteve sob ataque pesado. Mas os ataques continuam, conforme a gente pode observar dessa posição. Essa fumaça saindo, mais um disparo. Enfim, essa é a situação aqui nessa área que marca o perímetro urbano de Kiev. Pertence à grande Kiev. A gente já fez o trabalho, vamos novamente para o nosso carro e sair daqui o mais rápido possível. Basile trabalha de segurança no local.
Ele me conta que gostaria de ir embora. Não quer ficar mais nessa área, mas não tem como deixar a região. Ele não tem a possibilidade de sair daqui porque não existe transporte, ou seja, tem pessoas que são obrigadas a permanecer aqui, apesar de todo o risco. Ele trabalha aqui e vai permanecer aqui no momento que a gente ouve mais um disparo, bombas que estão sendo lançadas, mísseis que estão sendo lançados, e a guerra continua aqui em Stoyanka. Esse é o Oleksiy Ivanchenko, nosso motorista e produtor ucraniano. Antes da guerra, ele trabalhava no setor comercial de uma grande empresa de energia. Você já participou de guerras em 2014, right? Em 2014 você lutou, agora você está ajudando pessoas, empresas como nós, por exemplo. Como é que você enxerga essa situação? How do you see the situation right now? Yes, I think that the most surprised was the position of Ukrainian nation. O mais surpreendente é a postura do país, do exército ucraniano. 90% vai lutar, vai ser voluntário, ser parte dessa vitória. A situação é muito complicada porque o exército russo é um dos maiores do mundo. Mas estamos lutando e com algum sucesso. E pessoalmente afirmo que nunca vamos deixar nossa nação. Vamos lutar até o fim. Bombardeio também perto da fronteira com a Polônia. Um ataque aéreo da Rússia contra uma base militar em Yavoryk, na região de Lviv. Até o momento, são 35 mortos e 134 feridos. Pela primeira vez, a região oeste é alvejada. Nesse momento, estamos deixando o fronte. Essa posição, esse checkpoint marca o território onde a gente vai tentar se reaproximar de Kiev para deixar essa zona que está sendo pesadamente bombardeada pelas forças russas, que estão, evidentemente, tentando penetrar na capital ucraniana. Aqui nós estamos na entrada de Vilarótica, é o caminho para Kiev, e a gente tem uma boa noção de como as forças ucranianas estão esperando o ataque russo, a entrada dos blindados russos. Vejam só, aqui estão as forças ucranianas, a gente pode enxergar blindados, essa barreira, os soldados, as posições ucranianas estrategicamente dispostas. É um jogo de estratégia e nesse jogo vale tudo. Aqui das 4 pontes que existiam nesta região noroeste da cidade de Kiev, 3 foram destruídas pelos próprios ucranianos para dificultar um eventual acesso dos blindados russos. Os caminhos aqui continuamente precisam ser mudados, outra ponte acaba de ser destruída e a gente precisa tomar uma outra rota para voltar ao centro de Kiev. Esta imagem, aqui por exemplo, o nosso cinegrafista Adrian está filmando a bandeira branca e essa bandeira branca improvisada, ela sinaliza a presença de refugiados nesse carro. São os últimos refugiados que estão sendo retirados dessa região que foi pesadamente atacada pelas forças russas. Esse carro vai passar pela capital Kiev e de Kiev seguir para outras áreas mais seguras. Em um país sob ataque, uma metrópole perto de seu limite físico, emocional, logístico. Estamos aqui na área de Shevchenko, que é muito crítica porque ela delimita a área onde estão o exército russo e o exército da Ucrânia. Cercada pelas tropas russas, Kiev vive uma espécie de contagem regressiva. Estamos, nesse momento, nos aproximando do depósito de comida que acaba de ser atingido por um míssil russo. A contagem para um momento que poderá ser decisivo. Ter consequências devastadoras. E ainda revelar o futuro de um povo. Do you guys feel that you are ready for the battle?
Nós estamos aqui na saída da capital Kiev, em direção à região noroeste da cidade. Vejam só como o número de checkpoints, o número de barreiras tem se multiplicado. É a expectativa de um ataque iminente das forças russas. Aqui nos limites do perímetro urbano de Kiev, nós estamos entrando na pequena cidade, na pequena vila de Shevchenko, uma área que foi atacada pelo exército russo. Também uma área de muita tensão. Estamos aqui na área de Shevchenko, que é muito crítica porque ela delimita a área onde estão o exército russo e o exército da Ucrânia. Nesse momento, a gente pode perceber que o exército da Ucrânia acaba de disparar esse míssil em direção às primeiras bases russas aqui nesta região. Vejam só. As batalhas e os bombardeios nas pequenas vilas e cidades dão o tom do que parece ser inevitável. Estamos nesse momento em uma área muito tensa nessa guerra, porque o exército russo está apenas 3 quilômetros daqui, os disparos são ouvidos constantemente. É a fronteira entre a área controlada pelas forças da Ucrânia e a área que já está controlada pelas forças do exército da Rússia. Nesse momento, a gente está acompanhando a chegada de um tanque ucraniano que vai se juntar à coluna para proteger a entrada da cidade. São 2 exércitos em 2 regiões estratégicas na saída da capital. Juntando-se todas as forças russas nesta área, são aproximadamente 700 tanques, à espera de poder invadir a cidade, à espera dos primeiros ataques aéreos para então fazer a invasão terrestre. A cada instante, novos desdobramentos. Áreas que antes pareciam seguras viram campo de guerra. Aqui nesta região, sabe-se que foram instaladas muitas minas terrestres para tentar impedir o avanço dos tanques russos que estão fora da cidade. As ofensivas a alvos específicos em Kiev persistem. Em uma tentativa de eliminar as forças ucranianas, formadas por tropas regulares e milhares de voluntários. Gente que mostra um poder de fogo surpreendentemente grande. Estamos nos aproximando de um marco importante nesse momento, nesta guerra. O checkpoint número 0, ou seja, o checkpoint que demarca o limite do território ocupado pelas forças ucranianas aqui na capital e o avanço dos tanques russos que estão apenas 3 quilômetros daqui, ou seja, somente até esta região, até esta área, existem forças armadas da Ucrânia. A partir daqui é o que os especialistas chamam de nobody's land, ou seja, terra de ninguém. Para nós jornalistas, um desafio ainda maior: conseguir autorização para circular nesses lugares. Às vezes se consegue, outras vezes não. A partir desse ponto, mesmo estando no carro, é fundamental que a gente use toda a proteção: o colete, a prova de balas e o capacete. Percorrendo as áreas mais críticas dos arredores da capital, documentamos o quanto cada território é disputado ferozmente. Estamos nesse momento nos aproximando do depósito de comida que acaba de ser atingido por um míssil russo. Vejam só, o trabalho do Corpo de Bombeiros, toneladas de comida estavam estocadas aqui. E o míssil deixou o depósito parcialmente destruído. Os russos, nesse trabalho de destruir pontos estratégicos dos ucranianos. O mapa revela como as forças russas se aproximam numa tentativa de estrangular o poder de defesa da grande e milenar metrópole ucraniana. Até mesmo o sol está totalmente encoberto pela fumaça. A gente consegue observar dessa posição. E Brovary fica na região nordeste de Kiev, na grande Kiev. Ou seja, mais uma ação que marca a aproximação das forças armadas russas desta região da Ucrânia. Conversamos com Alexei Koleba, chefe das operações dos refugiados na região. Сьогодні тут ситуація наступна. 4-й день
Ele nos explica que desde que iniciaram a retirada de pessoas, mais de 25 mil refugiados já passaram por esta região. Muitos voluntários têm ajudado a construir centros de apoio para esses civis, oferecendo ajuda humanitária, remédios e comida. Repartem o pouco que sobrou. Daqui, os ucranianos seguem de ônibus até a estação de trem para conseguir chegar ao oeste do país, onde há menos perigo. O corredor humanitário está funcionando bem aqui? Alexei diz que é difícil dizer porque apenas 15% dos carros conseguem cruzar a região. O restante acaba barrado pelos soldados russos. Pergunta ao oficial do exército ucraniano qual a situação nesse momento. How is the situation right now here? Ele afirma que tudo está sob controle. A maioria dos civis foram retirados da região com segurança, embora ele mesmo saiba que ainda existe muito risco e para muita gente. Por enquanto, a capital ucraniana resiste e, por vezes, chega a contra-atacar com sucesso as forças invasoras. Estamos nesse momento na vila de Kalininka, nordeste de Kiev. Dessa posição, a gente observa aquele tanque ucraniano, ali, logo à frente, um checkpoint. Desse ponto, nós não podemos passar, porque a partir daquela barreira encontraremos as forças russas. Aqui, recentemente, houve uma importante batalha que os ucranianos estão denominando de Batalha dos Tanques. Havia 60 tanques russos e, desse número, segundo as forças ucranianas, 13 foram destruídos. É exatamente o local que dá acesso à capital Kiev. Esse embate foi registrado por um drone. Aconteceu a cerca de 20 quilômetros da capital, em plena área residencial da cidade de Brovary. A caminho de Kiev, o comboio russo é surpreendido pelas forças ucranianas. Vários tanques são bombardeados. Parte das forças russas recua. Segundo o Serviço de Inteligência e Defesa da Ucrânia, um comandante russo, o coronel Zakharov, morre na ação. Em meio aos combates, um encontro com um soldado em uma área afastada. Gente, obrigado por ter vindo. Como é que estão as coisas? Muito tenso, né? Mas com fé em Deus a gente vai alcançar essa vitória aqui. Uma história inesperada que passa pelo Brasil. Ao meu lado, um soldado do exército da Ucrânia, 47 anos. Entretanto, existe um detalhe que chama mais atenção ainda. Ele é um brasileiro. Seu nome, Alex Silva. Quem é o Alex Silva? Bom, eu sou uma pessoa comum que veio parar aqui na Ucrânia. Estava fazendo treinamento em diversas partes do mundo e vim para cá, gostei do país, gostei do povo. O que você fazia no Brasil? No Brasil eu trabalhava numa academia, como instrutor numa academia, trabalhei já em comércio, trabalhei em indústria, trabalhei em vários lugares no Brasil. Por que você escolheu a Ucrânia? Na verdade foi uma coisa meio de destino, sabe? Eu tinha feito um curso na Polônia e depois eu acabei fazendo um curso aqui também na Ucrânia. Aí conheci o pessoal da academia onde eu trabalhava, na verdade onde eu fui fazer o treinamento, e eles me deram uma oportunidade de trabalhar aqui. E logo em seguida eu conheci minha mulher e acabei ficando aqui. Você então formou uma família ucraniana? Sim. Hoje você se sente ucraniano? Eu me sinto ucraniano brasileiro. Aí a gente... O homem procura proteger seu rosto, mas não deixa de mostrar suas armas. E como aconteceu o processo de você integrar o exército da Ucrânia? Bom, como eu sou um instrutor, né, nessa área de paramilitar, privado, segurança privada, instrutor de tiro, né, porque é isso que eu faço aqui na Ucrânia. Eu recebo diversos estrangeiros aqui na Ucrânia, na verdade, que vêm fazer o treinamento comigo de diversas partes do mundo. Treinamento de tiro, você é especializado em tiro? Sou especializado em tiro. Você tem aí todo o arsenal de um soldado ucraniano. Você pode descrever para mim? Eu tenho aqui uma AK-47 com uma 7.62 por 39, né? Ela está aqui com o que eles chamam de Red Dot, né?
Aqui eu tenho as minhas munições, eu estou aqui com o meu colete balístico, junto com uma placa balística aqui dentro. Aqui eu tenho minha faca, uma faca inclusive que eu fiz à mão, essa faca, né, com uma faca muito bonita. E aqui um estojinho onde eu tenho uma multiferramentas, eu tenho uma outra faquinha aqui dobrável, eu tenho uma lanterna aqui. E basicamente isso. E aqui eu tenho outras coisas pessoais também. Qual vai ser o seu papel nessa guerra? Meu papel nessa guerra é vencer. Esse é meu papel. Junto com os meus companheiros, junto com o povo ucraniano. Sua trajetória se revela. Você está preparado para combater os russos? 100%. 100% preparado. Até que ponto o exército da Ucrânia pode vencer essa guerra, na sua visão? Na verdade, o exército ucraniano já venceu essa guerra. Por quê? Porque simplesmente o Putin ele não tem uma outra saída a não ser atacar. Ele vem atacando os civis, ele está bombardeando todas as cidades da Ucrânia, mas ele não está invadindo com os seus soldados, porque ele sabe que vai ser destruído aqui dentro. Como é que você define o estágio da guerra nesse instante? Decisivo para a Ucrânia. Porque as forças russas estão prestes a atacar Kiev. Sim. Então, esse é Pode acontecer a qualquer instante. Qualquer momento. Esse ataque que vai acontecer e com os caças poderosos da Rússia será um ataque decisivo para toda a história da guerra. Como é que esse ataque está sendo visto entre vocês? Esse ataque está sendo visto da seguinte maneira. Nós temos que nos proteger, deixar os nossos inimigos entrarem. E quando eles estiverem bem à vontade, como está acontecendo agora, porque a Ucrânia, de repente, não tem uma força militar para combater no fronte, ali como estava na parte leste. Mas quando os inimigos entram, eles não saem daqui. A área onde o brasileiro mora, aqui na Ucrânia, foi recentemente bombardeada. Alex filmou tudo. O lugar fica em uma das posições mais delicadas da grande Kiev. Você viveu hoje um momento muito difícil na sua casa. Sim. Você pode descrever o que aconteceu? Na verdade, foi uma artilharia russa que, em frente da minha casa, acabou explodindo, arrebentou todas as janelas da minha casa. O que você pensou naquele momento? Bom, a gente, na verdade, já está um pouco até acostumado, né? É uma coisa até meio estranha, mas a gente acaba acostumando com os booms todos os dias aqui. E nessa batalha muita gente vai morrer, muita gente inocente. Muita gente inocente vai morrer. E como resistir a isso? Existem armas para isso? Existem armas e existem pessoas para isso. O armamento que veio de fora melhorou muito as condições do exército Também da Ucrânia. Ajuda bastante. Agora estão negociando, inclusive, alguns caças que os Estados Unidos provavelmente vai liberar para que a gente possa nos defender aqui. Como é que você descreve o arsenal ucraniano nesse momento? Eu descrevo não somente o arsenal, mas principalmente a moral dos soldados aqui. E isso é o que está fazendo a diferença agora. E além dessa moral dos soldados, que armas estão à disposição? Tem artilharia, tem caças ainda, tem armas antimísseis, tem muitas armas antitanque aqui que tem feito uma diferença enorme. Também tem o drone turco que tem feito uma diferença gigantesca no campo de batalha. E quando esse ataque começar, qual vai ser a sua função, o seu papel? Defender tanto os civis como defender o país e defender os meus amigos. E você está pronto para isso? 100%. Alex me leva ao quartel-general de sua missão atual. O brasileiro ucraniano tem a incumbência de defender essa escola da capital do país. Nesse ponto, a roupa, os mantimentos, tudo é recebido aqui e depois distribuído. A gente não deixa as pessoas ficarem aqui nesse local porque a gente corre um sério risco, inclusive, de ser bombardeado. Entendi. E como esse lugar não tem um bunker, então a gente faz esse trabalho somente de distribuição aqui, a gente não mantém as pessoas aqui. E aqui qual que é a sua função, o seu papel? A minha função é proteger todo o perímetro, Ao mesmo tempo também os meus companheiros aqui, a gente faz alguns treinamentos num local próximo daqui e às vezes até aqui mesmo a gente faz alguns treinamentos também, Então tem um grupo de elite aqui que a gente vem trabalhando todos os dias para poder sair nas ruas, fazer vários tipos de trabalho. Por exemplo, a gente precisa de um hospital levar os medicamentos, a gente precisa de um outro ponto levar
equipamentos até para os militares, né? A gente tem equipamentos aqui também que estão guardados aqui. Então a gente faz esse trabalho de distribuição no geral. Por razões de segurança, não vamos revelar o nome do local. O que era um estabelecimento de ensino para crianças ucranianas vira centro de resistência e proteção. Aqui, civis se abrigam e ajudam no que podem. Nós estamos fazendo esse trabalho agora também de arrecadar, né, todos esses agasalhos, né, e alimentos, remédios, etc. Tem o outro lado também que eu vou mostrar lá para vocês, né? Aqui, né, são vários sacos de dormir, para pessoas que basicamente não estão dormindo na rua, né? Que tem muita gente que realmente perdeu tudo dentro de casa, né? Não tem mais nada. Então, ali tem sacos de dormir, tem aquelas caminhas, né? Aquelas esteiras que a gente põe no chão. Né? Aqui produtos de higiene também, né? Aqui tem muito cobertor, né? Que a gente está arrecadando, né? Ali tem bastante roupa também. Encontramos de professoras a donas de casa. Natasha trabalhava como intérprete antes da guerra. Agora coordena o recebimento de alimentos e agasalhos. Pode me descrever o que vocês estão fazendo aqui? We collect different goods from all the people who would like to help. Eles coletam diferentes bens de pessoas que estão dispostas a ajudar. Yes. A comunidade não para de enviar doações, diz ela agradecida. Muitas roupas, Some food, comida, something for hygiene. Tell me. produtos de higiene. Products. You can see the ladies bringing first aid kits right now as well. Está trazendo produtos de primeira assistência para crianças. O porão da escola foi transformado em um pequeno hospital. O porão aqui foi transformado em um pequeno hospital. Isso para receber pessoas, inclusive vizinhos, né? Pessoas daqui da vizinhança que podem a qualquer momento sofrer aí um ferimento grave, né? E a gente dá os primeiros socorros aqui e já transporta direto para o hospital, porque essa é uma área residencial, né? E realmente como esses caras não estão respeitando os civis, então a gente está preparado, inclusive até para recebê-los aqui também. Algumas das armas são antigas, mas ainda podem ser eficientes. E tudo que passa por aqui segue para o fronte. A gente coleta as armas. Aqui a gente tem uma RPG, isso aqui é uma arma soviética, mas ela pode destruir um tanque facilmente. Aquele ali também é um outro lança-foguete, também uma arma antitanque, né? Não é como essas modernas que tem hoje, uma arma soviética, na verdade. Mas a gente também tem, em outro lugar, na verdade, as armas mais modernas para destruir o tanque, como os lança-foguetes Javelin, né, os americanos. Que são uma das principais armas. Sim, e também tem a ucraniana também, que é muito eficaz e é bem moderna também. A rotina deles passa por treinamento militar. Por enquanto, trata-se apenas de um treinamento. Mas em poucas horas, talvez em poucos minutos, tudo isso pode se tornar parte da vida real. Do lado de fora da janela, a guerra está à espera. Mesmo sem patente de comando, o brasileiro mostra liderança entre os outros soldados. Do que se trata esse treinamento agora? Esse, na verdade, que a gente vai fazer agora é uma simulação de resgate com uma corda. No caso, por exemplo, um soldado ele vem a ser alvejado e a gente não colocar os outros soldados em risco porque de repente estão na linha do fogo. Por exemplo, tem um sniper, a gente não sabe de onde é. E o soldado ele está ferido, mas ele está consciente. Então a gente vai fazer aqui uma simulação agora de resgate através da corda. O que você procura passar para esses voluntários? Eu procuro passar o melhor do que eu aprendi no mundo inteiro. E existem muitas armadilhas esperando o exército russo? Sim, muitas. A gente vai usar cada uma delas e até coisas que eles nem imaginam. Bem efetivas? Extremamente efetivas. Essa simulação que a gente fez agora é como se ele tivesse sido alvejado na perna. E a gente colocou um tourniquet para estancar o sangue, porque não é como um filme de Hollywood que as pessoas tomam um tiro no braço, na perna e não acontece nada.
No caso, você tomar um tiro na perna, você pode morrer em 60 segundos até. Enquanto ele era resgatado, continuava combatendo, atirando. Exatamente. Antes da guerra, cada um aqui tinha uma profissão bem diferente, nada a ver com ser um soldado. Programador, professor, English teacher. professor de inglês, Programador. advogado, programador. Profissões bem diversas. Agora, todos são soldados da Ucrânia. Ao anoitecer, os soldados se juntam, fazem planos para suas ações e juram defender a escola, o distrito e suas convicções até o último instante, até a última bala. Você dorme sempre com a arma ao seu alcance. Sempre arma. Vai ser assim nos próximos tempos. Até a guerra acabar. Essa é a minha companheira atual. Infelizmente, minha esposa não está dormindo do meu lado e eu tenho que colocar meu fuzil do lado. Onde ele está? A 200 quilômetros daqui. No lugar seguro. Sim, está na casa do irmão dela. E você não tem nem ideia de quando você vai revê-la. Não tenho ideia. Infelizmente, as estradas, muitas estão bloqueadas pelos russos. E a gente sabe que muitas famílias já foram mortas por eles, pelos russos, né? Então, mesmo estando com a roupa civil, ou sendo incivil, você corre um risco muito grande de ser alvejado por eles. O que passou isso para você? E passa uma tristeza de ver as famílias aqui sendo separadas e muitas até dilaceradas, né, no caso das pessoas que foram mortas. Muito triste isso. São muitas batalhas dentro de uma só. E entre elas, a tentativa de retirar a população civil do fogo cruzado. O que nem sempre tem sido possível. Durante um cessar-fogo para a formação do corredor humanitário, começa o ataque russo. Mães se desesperam. Uma mulher é atendida às pressas. Com ferimentos graves, ela é levada de maca para uma ambulância. Médicos que deveriam estar socorrendo os feridos também se tornam alvos. Esse outro militar tenta acalmar a criança. De repente, a ameaça de outra bomba faz todos correrem de volta para dentro do hospital, em busca de proteção. O local, que também funciona como maternidade, é completamente destruído. Do lado de fora surge uma enorme cratera com profundidade equivalente a um prédio de 2 andares. Segundo as autoridades de Mariupol, o bombardeio causa a morte de 3 pessoas, incluindo uma criança, além de 17 feridos. Não tenho nenhuma dúvida de que esse é um crime de guerra, afirma o chefe da polícia. A mesma expressão é usada pelo presidente Zelensky, que classifica o ataque como uma atrocidade. O governo russo reage, acusa os ucranianos de forjarem o ataque e diz que a notícia é mentirosa. São imagens encenadas, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa. De acordo com o Kremlin, o hospital está sem pacientes e médicos há vários dias, porque é usado pelos combatentes ucranianos. Os russos também acusam os ucranianos de manterem fábricas de armas biológicas. Os ucranianos negam. Essas são imagens de satélite. Mostram a cidade de Mariupol devastada em poucos dias. Com os necrotérios lotados, os corpos estão sendo trazidos para esse terreno. É o antigo cemitério da cidade. Nada de enterros individuais. Aqui uma vala foi aberta para receber os mortos. Os corpos chegam a todo momento envoltos em sacos pretos, às vezes em simples lençóis. Os ucranianos vítimas da guerra são colocados juntos, sem identificação, sem cerimônia e sem despedida.
Diante dos mais recentes ataques, o Tribunal Penal Internacional intensificou as investigações sobre crimes de guerra. Entre as suspeitas está o possível uso de bombas de fragmentação, as chamadas bombas termobáricas ou bombas de vácuo. Esse tipo de armamento é um dos mais temidos porque tem altíssima capacidade de morte e destruição. No início do mês, grupos de direitos humanos e o embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos acusaram a Rússia de usar armas termobáricas para explodir uma refinaria de petróleo localizada no nordeste do país. O ministro da Defesa britânico confirma a informação. Os mísseis termobáricos teriam sido lançados de tanques como esses, os chamados TOS-1. Esses veículos conseguem disparar 24 mísseis a cada 15 segundos e de até 6 quilômetros de distância. Uma vez que a bomba atinge o alvo, a explosão causa o rompimento de um recipiente que carrega um aerosol. A substância se dissipa no ar como uma nuvem e, em seguida, é inflamada por uma segunda explosão. Os componentes são capazes de absorver todo o oxigênio ao redor, o que provoca uma onda de choque extremamente destrutiva e temperaturas muito altas. Isso significa que o efeito devastador dessas armas é imenso. As substâncias químicas conseguem penetrar mesmo em estruturas fechadas. Ou seja, ainda que a pessoa esteja abrigada em um prédio, há um grande risco de que ela sofra as consequências da explosão ou queimaduras. Não é a primeira vez que armamentos de destruição em massa, como esses, são suspeitos de serem usados. Nos anos 2000, a própria Rússia foi condenada pela explosão de bombas termobáricas na Chechênia. E os Estados Unidos também lançaram esse tipo de míssil na guerra do Afeganistão. Apesar das pequenas vitórias, a disparidade é grande e não se sabe o quanto Kiev poderá suportar.